pessoal, tudo bem? O bloco que a gente vai fazer hoje é esse aqui desse passarinho. Então vamos entender como é que são feitos e são cortados os componentes desse bloco. O bloco ele é formado por, eu vou falar agora em medida de corte, não em medida de costura, por quadrados de 4 centímetros. Então aqui todos esses quadradinhos aqui são 4 centímetros que você tem que obter ou por corte direto, como esse aqui é um corte direto, ou então por meio de uma costura, como esse aqui é obtido por meio de uma costura. Além dos quadrados de 4 centímetros, nós também temos retângulo de 16 por 4 centímetros, que é esse primeiro aqui em cima. Nós também temos dois retângulos de 10 por 4 centímetros, que é esse aqui. Esse. E aqui, no biquinho do pássaro, nós temos dois retângulos de 2,5 centímetros. Essa formação aqui, na cabeça do passarinho e no bico, são quadrados de 1 centímetro, de 1,75 centímetros. Então, para começar, você primeiro terá que fazer esses quadradinhos, que tem uma parte deles que são em formação triangular, que são feitos com a técnica do quadrado perfeito. Aí você vai precisar cortar dois quadradinhos, um no fundo, na cor de fundo, outro na cor principal, na medida de 5 centímetros, costurar na diagonal e depois cortar. Quando você cortar, você vai obter esses dois quadradinhos aqui já para uso. 2 vezes você vai precisar cortar o quadrado em 5 centímetros na cor de fundo e outra vez na cor desse aqui de bolinha rosa. A técnica do quadrado perfeito também vai ser utilizada para fazer essa construção aqui e essa aqui. Como a técnica do quadrado perfeito ela vai gerar sempre dois quadradinhos, vai sobrar nessa formação esses aqui, ó, que você vai poder utilizar em outro passarinho. Então, depois dos quadrados perfeitos, que você vai obter esse aqui, esse e esse aqui, a gente vai fazer essa técnica aqui, que é um quadrado de 4 centímetros, mais um triângulo que vai ser costurado por cima dele. Vai ser explicado no momento da costura como obter isso aqui. Aqui também nós temos um quadrado de 4 centímetros com um triângulo na cor amarela feita por cima dele. Esse pedacinho aqui nós temos um pequeno quadrado de 1,75 centímetros costurado aqui em cima. Só uma observação, tanto quando você fizer esse pedaço quanto também fizer o pedaço do bico, você não curve com a unha, só curve com o ferro, leve o ferro para engomar, porque essa parte vai ficar muito pequena e é muito sensível também. Então você leva para o ferro para engomar e depois disso você faz o corte. Os bicos também são feitos com os quadrados de 1,75 centímetros, que você vai costurar um pedaço nesse retângulo aqui e o outro pedaço nesse outro retângulo aqui. Depois de que você obter todos os componentes do bloco, vamos montar o bloco. Na primeira montagem vai ser essa linha aqui, que vai ser esse retângulo de 10 por 4, mais esse pedaço que você fez com a técnica do retângulo perfeito. Depois disso você vai juntar esse pedacinho, mais esse e esse. Então vai costurar todos esses 4 componentes. A terceira linha vão ser esses 4 componentes aqui. São 3 quadrados de 4 centímetros, um na cor verde, 2 na cor amarela. E esse outro que você obteve da técnica do quadrado perfeito. E a outra linha é essa aqui, a quarta linha. É esse quadradinho com essa costura na ponta.
mais esses dois que você obteve da técnica e mais um quadrado comum de 4 centímetros na cor do fundo.
Bem, neste projeto nós vamos usar uma aplicação que vai dar uma graça toda especial para ele. Para isso nós vamos precisar dessa régua aqui, cuja descrição está no vídeo, no local onde comprar, como também a especificação dela. Vejam lá. Para usar esta régua, nós vamos precisar de 2 faixas de tecido, que tem que ser no mínimo a metade, aliás, o dobro da largura da régua. Um dos tecidos já tem que estar com termocolante, apenas um deles, uma das faixas já tem que estar com termocolante. A partir daqui, vamos observar como usar a régua e obter esse efeito lindo que vai ficar o trabalho.